Gravando. Vamos lá, pessoal? Na aula passada, nós vimos os capítulos 13 e 14, não foi isso? No capítulo 13, nós vimos Xobject e Xfolder, né? Então, o que são Xobject e Folder? Alguém lembra aí? Xobject é aquela biblioteca que roda no servidor, muito bem, né? Então aquela biblioteca que roda no servidor se chama Xfolder, Xobject. E o Xfolder é aquela pasta onde a gente bota um ícone na pasta, né? Usada para a gente instanciar objetos dentro dela. No exercício do capítulo 13, o que foi que nós fizemos? A gente criou um Xobject chamado TagBomba, onde a gente criou as informações sobre a bomba. Então criamos um Xobject com 3 propriedades, né? Status, defeito e status, defeito, automático. E automático, né? Então a gente criou 3 propriedades, aqui ó, estado, automático e defeito. Está aqui no PDF, tá? Porque ele vai servir de dados para a gente instanciar as 6 bombas que a gente vai criar ainda, na verdade, na tela, né? Já estão desenhadas, mas a gente ainda vai criar. Bom, a gente instanciou 6 objetos dele, né? Então criamos 6 Xobjects das bombas, associamos isso aos tags do PLC. Então, vou até rodar aqui, né, o simulador. Vou até rodar o simulador aqui, ó, deixar ele rodando, porque quando for comunicar, né, quando eu rodar o servidor, ele vai poder comunicar com o CLP. Então, a gente associou isso aos tags de comunicação para que a fonte desses dados venha do PLC. A gente criou um outro Xcontrol, né, chamado bomba, e aí a gente desenhou essa bomba, inseriu uma engrenagem, uma chave de boca e uma bomba para colocar lá em cima da bomba que está lá na tela sinótico, né? Aí fizemos as associações, né? Inserimos as figuras, criamos uma fonte de uma propriedade chamada fonte do tipo tag bomba que a gente tinha criado, né? E aí associamos cada figura daquela à sua respectiva informação, automático, defeito, estado. E aí fizemos as associações de vários tipos diferentes. Instanciamos esses Xcontrols na tela, as 6 vezes. Fizemos as 6 instâncias e associamos as fontes, tá? Então, para cada bomba daquela na tela, uma associada ao B1, outra associada ao B2 e assim por diante. Beleza. Aí na tela 14, né? Capítulo 14, a gente fez a tela indexada, que é para quando a gente clicar na bomba, ele abrir uma tela com as informações daquela bomba. Então, ao invés de criar 6 telas, nós criamos uma tela só e indexada, tá? Aí vai ficar isso aqui, ó. Quando a gente clicar na bomba, vai aparecer a informação da bomba. E aí a gente vai poder comandar o estado automático e defeito a partir dessa tela. Tanto visualizar, né, como poder comandar a partir dessa bomba, tá? Então, como é que ficou aqui, ó? A gente tem o driver de comunicação comunicando com o CLP. Esse driver de comunicação, a gente fez as associações com o Xobject, né? Fez uma associação bidirecional. E esses Xobjects estão alimentando tanto a bomba que está na tela sinótico, quanto a tela indexada. Então, esses Xobjects estão alimentando os 2 Xcontrols diferentes, né? Aí aqui está o exercício, né? Foi justamente criar aquela tela indexada, né? Chamou de tela comando. A gente criou uma tela de 200 por 200 pixels. E aí fizemos os scripts, né? A gente tem que passar, quando a gente clicar na bomba, a gente precisa passar como parâmetro quem é a bomba que tem que ser chamada. Então a gente fez isso por script. Na tela comando, a gente recebeu esse parâmetro e aí fez a associação, né? Associou a propriedade fonte. Então, fonte passou a receber a fonte, né, dessa tela indexada, é o parâmetro que foi passado.
Né? E a gente, quando clica na bomba, passa como parâmetro o pathname da bomba que a gente está clicando. Tá? Então a gente passa o parâmetro aqui na bomba e recebe o parâmetro aqui na tela indexada. Beleza? Show de bola, podemos continuar? Então vamos lá para o capítulo 5. 15. Faz isso. Bom, nesse capítulo 15 aqui a gente vai falar sobre armazenamento de dados, tá? E a ideia desse armazenamento de dados é a gente poder usar isso em diversas ferramentas diferentes. Então, para tudo aquilo que a gente precisa de histórico, de informações históricas, a gente vai precisar de armazenar esses dados, certo? Então, eu quero fazer um gráfico de tendência do histórico, uma pena, traçar um gráfico de tendência de informações passadas. Eu preciso de histórico. Se eu não armazenar isso num banco de dados, eu não tenho como plotar um gráfico passado. Eu só vou poder plotar um gráfico em tempo real. Eu quero gerar um relatório dos meus alarmes, um relatório da temperatura. Eu preciso, né, armazenar essas informações. Então, essa ferramenta de armazenamento de dados ela vai ser útil para vários outros objetos que nós vamos ver a partir daqui. Certo? Uma informação importante, o E3 ele tem nativo as opções de você usar o SQL Server, o Oracle e o MDB, que é o Access. Tá? Então, ele se conecta com qualquer um desses três bancos de dados de forma nativa. Se você criar a conexão ao DBC, por exemplo, você pode conectar isso em outras bases de dados, mas nativos são esses três bancos: a SQL Server, Oracle e Access. Desses três, o que é que eu recomendo? Tá? Bom, o Oracle e o SQL Server são pagos, só que existe a versão gratuita. Então, no caso do SQL Server, por exemplo, a versão gratuita tem algumas limitações. Por exemplo, 10 GB de dados. Tá? Então, 10 GB de dados é uma quantidade razoável. Então, se você não vai passar de 10 GB, você utilizar o SQL Server é uma boa opção. Existe ainda você poder usar o Access, por exemplo. Mas o Access ele a performance dele é pior. E a limitação dele é 2 GB. Então o Access, a partir de 2 GB, ele já trava. Você não consegue mais acessar o arquivo do Access. Então o Access, além de ter uma limitação menor, em termos de tamanho, em performance de escrita e consulta, não é a mesma coisa de um SQL Server. Tá? Então, o que eu sugiro com vocês? O SQL Server. Mas qual é a desvantagem, digamos assim? O SQL Server, mesmo a versão gratuita, você precisa instalar. E você instalando o SQL Server na máquina, ele vai ocupar processamento e armazenamento de dados. Tá? Ele vai ocupar bastante do processamento do computador e vai ocupar bastante também de memória RAM. Porque ele vai pegar todas as partes de índices das tabelas e jogar tudo isso na memória RAM do computador, na memória principal. Então, é importante que você tenha um computador com uma performance boa também, tanto de processamento quanto de memória. Quer perguntar uma coisa? Então, seria o melhor, eu recomendaria você utilizar o Access, tendo-se em conta essas condições, tá? Então, exemplos de aplicações para armazenamento de dados. Servidor de alarmes. Então, a gente não está criando os alarmes, está aparecendo os alarmes lá embaixo? Só que esses alarmes, uma vez que ele saiu da posição de alarme, sumiu. Então, vamos usar ele, aquele servidor de alarme que nós já criamos para passar a historiar os dados, os alarmes. Né? Então, vamos passar a historiar as informações de alarme, é uma aplicação. Objeto histórico. Eu quero de 1 em 1 minuto armazenar a informação de temperatura. De 1 em 1 minuto, ou de 10 em 10 minutos, eu quero armazenar a informação e assim por diante. Diga. Desculpa. Em relação aos alarmes, quando a gente abrir, até os alarmes antigos vão aparecer? Não, enquanto só a partir do momento que você passar a historiar que eles vão aparecer. O passado, como não foi historiado, você não tem essas informações. Então, o objeto histórico ele vai ser usado para isso, né? Então, imagina a gente não tem temperatura e nível aí. Eu quero pegar informações históricas de temperatura e nível. Eu quero voltar uma semana, eu quero voltar 30 dias, eu quero voltar um ano. Né? Então, você tendo esses históricos desses valores, você consegue voltar
E tanto ver os valores, quanto ver um gráfico, por exemplo, né, que a gente ainda vai fazer, vai chegar na parte de gráfico ainda. Bom, aí vamos a alguns conceitos, tá? Primeiro, o que é uma chave primária, tá? Chave primária é um identificador de um registro no campo. Imagine que um banco de dados está armazenando informações em uma tabela, como se fosse do Excel, que tem linhas e colunas. Cada coluna é um campo e cada linha é um registro. Como é que você identifica uma linha no Excel? Pelo número. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e assim por diante. Como é que você identifica uma coluna no Excel? Pela letra. Se você pegar a C3, é a terceira coluna, terceira linha. Tá? Então, fazendo analogia aqui, o que você teria? Esses campos da nossa tabela são as colunas. Então, imagina que a gente tem um cadastro de aluno. Aí eu vou ter as informações do nome, eu vou ter informações de endereço, eu vou ter informação, entendeu? Várias informações pessoais sobre o telefone dele, a foto e assim por diante. Várias informações pessoais do aluno, tá? E cada linha seria o quê? Seria um registro de um aluno. Ok? Pronto. E aí a chave primária, onde é que entra nisso aí? Qual seria a chave primária do cadastro de vocês? O nome? Seria uma chave primária? Pode repetir o nome? Então não seria uma boa chave primária. A chave primária é importante que seja um campo que não se repita. Seja um identificador único. No caso do Excel lá que a gente estava comentando, cada linha tem um número. E eu não tenho duas linhas, dois números repetidos de linha. Tá? Então aqui na chave primária a ideia é a mesma. Seria um identificador que não se repita. Então, por exemplo, eu quero pegar Janiel. Qual é o RA dele? Só tem algum outro RA igual de Janiel aqui? Tem mais alguém com o mesmo RA dele? RA é registro acadêmico, né? Tem mais alguém com RA? Não, não tem. Então esse campo de repente seria interessante. Porque o registro acadêmico do aluno é único, identifica aquele aluno. Tá? Então seria uma informação interessante. Aí essa chave primária, por que ela é importante? Tá? Por vários motivos. Tá? Primeiro, ela evita que você duplique valores. Então, se você tentar inserir, se você criou o campo RA como chave primária, se você tentar inserir uma outra chave primária com o mesmo outro RA igual de um aluno que já existe, ele não vai deixar. O banco de dados vai criticar, vai dizer, opa, não pode inserir porque já existe essa chave primária. Tá? Oi? Tipo uma blockchain. Tipo uma blockchain. A gente não consegue duplicar uma moeda. Você não vai mais o conceito do canal blockchain porque você tem que é um pouco diferente. Mas sim, a ideia é você ter único. Nesse sentido sim, né? No sentido de você ter um identificador único, é ele. O hash lá, né? Então você tem aquele identificador único. Bom, outra forma, você fazer uma busca. Então, esse campo de chave primária, dependendo do seu gerenciador de banco de dados, ele vai deixar aquilo na memória. Então, quando você busca pela chave primária, ele vai lá, vamos supor lá, você tem lá 1 milhão de alunos. Certo? Se você digitar o RA, como aquilo está na memória, ele faz a consulta rapidinho, chega no RA, e aí no RA ele retorna todas as informações do aluno. Então ele vai correndo linha por linha, quando chega, ou linha por linha não, existem alguns métodos para fazer uma consulta no banco, tá? Que o SGBD usa. SGBD é Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que é o caso do SQL Server, tá? Então o SQL Server é um SGBD, é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O Access, o MS Access, é um outro SGBD. O Oracle é um outro SGBD, tá? Então, obviamente, existem outras formas de você fazer consulta, não é simplesmente de um barreiro de um em um, tá? Tem várias técnicas para você agilizar, você acelerar essa consulta. Imagine informações de banco de dados que tem milhares e milhares de registros
que você precisa consultar rapidamente, tá? Então essa é uma forma, uma das importâncias de você ter uma chave primária. Você chega na chave primária rapidamente e aí você busca as informações naquela linha, ou naquele registro, né? Bom, existem dois conceitos de chave primária. Existe a chave primária simples e existe a chave primária composta, tá? Quando é que a gente usa a chave primária simples? Quando apenas um campo identifica a linha. Então, por exemplo, o RA. O RA poderia ser uma chave primária simples, porque só o RA já identifica o aluno. Mas imagine que uma informação que só o RA não seja permitida. Vamos supor, por exemplo, eu tenho um registro de turmas e alunos. Eu preciso matricular um aluno numa turma. Então, cada turma vai ter um número, não é isso? Cada turma não tem um número? Então, tem a turma 10, a turma 11, 12, obviamente os números não são esses, né? Mas tem lá, turma 10, 11, 12, 13, assim por diante. Esse número vai crescendo também, que é o número da turma. Quando eu quero saber os alunos que estão naquela turma, eu não tenho mais de um aluno na mesma turma? E eu também, um aluno está em mais de uma turma também. Então, quando eu quero matricular um aluno na turma, eu preciso ter um campo que é o RA do aluno e um campo que é o número da turma. Esses dois campos juntos serão a chave composta. Porque um aluno não pode estar duas vezes na mesma turma. Eu não posso ter aqui nessa turma o aluno matriculado duas vezes. Ele vai estar matriculado apenas uma vez nessa turma. Então, eu não posso pegar só a turma, porque nessa turma tem vários alunos. Então, se eu usasse como identificador a turma, aqui tem quanto? Tem 30 alunos nessa turma. Eu teria 30 registros do número da turma. Mas um aluno, já ao longo do curso, se matriculou em quantas turmas? 4 vezes 5, 20 por aí. Eu vou estimar um número aqui, pelo menos 20 turmas. Tá? Então você teria 20 registros de alunos. Mas registro de aluno para aquela turma só pode ter um simultaneamente. Então aí, no caso, é a utilização de uma chave composta. Tá? Chave composta não necessariamente precisa ser só dois campos, tá? Pode ser 3, 4 também. Continua sendo a chave composta, desde que seja mais de um. Nesse caso, entra a chave composta na regra própria também? Chega na regra A foto? Na foto? Você citou um exemplo aí. Poderia ser uma foto também, para identificação dessa imagem. da imagem. Uma imagem. Tá, poderia ser, mas assim, como é que você vai fazer uma consulta a uma foto no banco de dados? Eu quero buscar o Felipe. Como é que eu vou buscar aquela foto? Entendeu? Oi? No início, na busca já está lá a foto dele, talvez seja uma. Aí você está fazendo nada. Primeiro você encontrou ele, depois você buscou a foto. Você não buscou pela foto para depois retornar os dados dele, entendeu? Primeiro você foi, achou o aluno e aí retornou a foto dele. Mas os dados biométricos, acho que é mais ou menos nesse sentido que você queria dizer, né? A biometria dele seria única. Então, se você armazenasse a biometria do aluno, seria uma opção também, você usar como chave primária. Né? Poderia ser um problema em caso de gêmeos. E aí você teria a mesma, gêmeos idênticos, né? No caso de gêmeos idênticos, você teria a mesma biometria para mais de uma pessoa. Aí poderia ser um problema. É a única forma de identificar. Hã? Seria a única forma de identificar. Tirar essa dúvida. Bom, e o que são índices? Índices são alguns campos que você usa para fazer consulta. Então, por exemplo, a gente procura por RA, é comum. Você faz uma busca, você entrar com RA, é comum. Mas quando você vai na secretaria, vai dar um atendimento, você normalmente passa o quê? O seu RA, o seu nome, o seu CPF, o seu quê? Você informa normalmente? A princípio, o nome. O nome. Completo. Pronto. Então, o nome é um campo que também é muito consultado. Embora ele não seja a chave primária, porque eu posso ter homônimos,
né? Embora ele não seja uma chave primária, mas é um campo que se faz muita consulta. Então eu crio um índice a partir desse campo, porque aí ele faz todo o ordenamento do nome das pessoas, etc. E aí ele acelera a consulta. Então você pode criar uma chave primária, automaticamente ela já é um índice, tá? Mas você pode criar outros campos como índice sem necessariamente ser chave primária. Entendeu? Só não faz sentido você pegar todos os campos como índice, porque senão você vai ocupar tudo a memória e aí não faz sentido, você não está selecionando aquilo que você precisa consultar de forma mais acelerada. Aí você pede performance, entendeu? Qual é a ideia de você criar chave primária, índice e assim por diante? É melhorar a performance. Imagina você tem milhões e milhões de registros no banco e você precisa consultar aquele registro, né? O processamento da máquina, a memória da máquina é limitada. E não tem um bocado de transação ocorrendo em paralelo. Ela está comunicando com o PLC, ela está historiando mais informações, ela está mandando dados para o viewer, está fazendo um monte de outras coisas em paralelo, né? Então a gente precisa melhorar a performance nesse sentido. Joia? Pessoal, esse exercício, o tutorial, ele está usando o SQL Server para armazenar as informações. Nós aqui vamos usar o Access, que eu falei que tem limitação de 2 GB. Como não tem praticamente informação nenhuma, a gente não vai chegar nem a 50 MB no nosso banco de dados. Então não vai ser crítico pelo tamanho da aplicação que nós vamos desenvolver. Então eu vou mudar um pouquinho o tutorial. O tutorial está mostrando o passo a passo do SQL Server. Aí eu vou te dizer, a partir daqui a gente continua. Eu vou mostrar o que eu vou fazer diferente do tutorial. E aí eu vou dizer para vocês, a partir daqui continua o tutorial normal. Beleza? Não vai fazer diferença para a gente a partir dali. Tá? Do ponto que eu vou mostrar para vocês. Mas o que o tutorial está fazendo aqui, ó? O exercício dele, ele está abrindo o SQL Server, tá vendo? Então, se tivesse criado um usuário do SQL Server, vai abrir pela rede, configurar um novo banco de dados, ele vai ser de uma nova base de dados dentro desse GBD, criar uma base de dados com o nome treinamento E3, ele criou uma base de dados, vai um arquivo de dados e um arquivo de log. Então ele criou uma base de dados chamada treinamento E3, inseriu aqui um banco de dados dentro do treinamento E3 e configurou essa conexão para o SQL Server. Tá? Então aqui, ó, ele inseriu um objeto banco de dados dentro e configurou o tipo de banco para o SQL Server. Configurou o nome da máquina, do servidor, como é o nome do banco de dados que foi criado, usuário e senha. Tá? Aí ele passou os parâmetros. Então, isso aqui foi a parte do SQL Server. Tá? Como é que a gente vai fazer isso agora usando o Access? Assim, ó. Tudo isso que ele passou aqui, cadê o estúdio? Eu vou vir aqui, ó, banco de dados, tá vendo? Botão direito do mouse, inserir banco de dados em treinamento E3. Aí, botão direito, propriedades, aqui onde tem, ao invés de eu escolher o SQL Server, tá vendo que foi o que ele escolheu para o tutorial? Ele escolheu o SQL Server, eu vou manter o Access, arquivo.mdb, eu vou chamar aqui, ó, dados.mdb. Quando eu fizer dados.mdb, ele vai criar um arquivo chamado dados.mdb, aonde ele vai salvar esse arquivo? Na mesma pasta onde está o domínio. No caso, na pasta C, treinamento E3, tá? Então, quando eu clicar aqui, ó, testar conexão com o banco de dados bem sucedida. Fechei, se eu vier aqui na pasta treinamento E3, ó, já existe dados.mdb, tá vendo? Então, o arquivo do Access foi criado. Pronto, só isso. Aí a gente continua a partir daqui. Tá? Então, recapitulando, o que foi que eu fiz de diferente do tutorial? Inseri banco de dados em treinamento E3, ele inseriu aqui o banco dados 1, botão direito do mouse, propriedades, mantive Access, porque por padrão já vem o Access, e disse que o nome do arquivo MDB seria dados.mdb. Testar a conexão, ele criou o arquivo do Access para a gente. Tá?
Pronto, então vamos continuar o tutorial. A partir daqui pode seguir normal, não muda nada. Tá? Abra a janela de propriedades do servidor de alarmes e na aba configuração, habilite a opção armazenar alarmes em banco de dados. Então vamos lá. Dentro de alarmes, servidor de alarmes, botão direito, propriedades. Tá vendo isso aqui não estava marcado porque nós não estávamos armazenando. Tá? Então agora nós vamos armazenar, só vai ter dados a partir daqui, tá? Então só a partir daqui que vai ter informação. Então nome do servidor de banco de dados. Vou aqui, ó, selecionar. Nós acabamos de criar banco dados 1. Colar. Nome da tabela, alarmes. Ele vai criar dentro do banco de dados uma tabela chamada alarmes. Mas deixa eu voltar para o tutorial para seguir ele. Habilite a opção armazenar alarmes em banco de dados. Está aqui, ó, habilitado. Na opção servidor de banco de dados, selecione o item banco dados. Acabei de selecionar. Habilite a opção descartar dados da tabela principal. Então, descartar dados da tabela principal. Mantenha os dados dos últimos 3 meses. Então, descartar os dados mais antigos. Então, o que vai acontecer? No banco de dados só vai ter informações dos últimos 3 meses. Até pela questão de limitação de tamanho do banco, isso é importante, né? Porque senão você vai estourar o tamanho do banco de dados. A verificação deve ocorrer a cada 1 mês. Então, uma vez por mês ele vai lá e apaga os dados mais antigos. Clique em campos e selecione o campo in time em outros campos que desejar. Então, vamos lá, ó. No item campos, ele está mostrando aqui, ó, quais campos você quer armazenar. Então, quais informações dos alarmes serão armazenadas. Então, aqui eu estou armazenando todas essas informações, está vendo? Ele manda colocar pelo menos um in time. O in time já está lá, eu não vou alterar isso aqui, vou deixar ok. Então, nos campos. Por último, clique em gerar tabela. Deve ser exibida a mensagem de sucesso, como mostra a figura a seguir. Então, gerar tabela. A tabela foi criada. Então, significa o quê? Que a conexão com o banco de dados existe e que dentro do banco de dados foi criada a tabela chamada alarmes. Ok? Então, vamos lá. Histórico. Clique com o botão direito do mouse no item banco de dados e insira um novo histórico no projeto de treinamento E3 com o nome de este nível. Então vamos lá. Ó. Dentro de banco de dados, inserir um histórico em treinamento E3. Então, aqui, ó. Renomear ele para este nível. Este nível. Sem espaço, hein? Nome de objeto, normalmente a gente não usa espaço, né? Então, banco de dados, inserir histórico em treinamento E3. No histórico criado, insira 2 novos campos e configure-os conforme a figura a seguir. Nível 1 e nível 2. Então, eu vou criar 2 campos do tipo inteiro para armazenar o valor do nível. Então, vamos lá. No histórico criado, está aqui, ó, o histórico criado, tá vendo? Fields. Fields quer dizer campos, né? Em português. Quais são os campos da nossa tabela do histórico? Abra a janela de propriedades do histórico e na aba histórico configura as seguintes propriedades. Servidor de banco de dados. Banco dados 1, né? No nosso caso eu chamei de banco dados 1, né? Então vamos lá. Botão direito do mouse. Propriedades. Servidor de banco de dados. Quem é a conexão com o banco de dados? Tá lá, ó. Banco dados 1. Colar. Nome da tabela, nível. Então ele vai criar uma tabela chamada nível. Intervalo entre registro 2000 milissegundos. Então ele vai criar um novo registro a cada 2 segundos. Ele vai criar um novo registro de nível. E clicar em gerar tabela. Gerar tabela. Opa! Não existem campos ou links válidos definidos para este nível. Por que não existe? Porque eu esqueci de criar os campos. Insira 2 novos campos, que se fazer exercício aqui atrás. Está vendo? Por isso que ele deu erro.
Como eu não criei campo nenhum, por isso que ele deu. Então vamos criar o campo. Um chamado nível 1. Eu clico aqui em Fields, ó, mais campo histórico. Quem é a fonte desse campo histórico? Vai ser o nível, vai estar dentro de dados, nível 1, valor, colar. Então o nome desse campo vai ser nível 1. O outro, o próximo, volta aqui em Fields, campo histórico, nível 2, valor, colar, e renomeio ele para nível 2. Então eu tinha esquecido de fazer essa parte, né? De criar os campos. Agora se eu voltar lá em propriedades, gerar tabela, agora sim a estrutura da tabela foi criada com sucesso. Ok? Beleza. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode seguir? Diga. O senhor falou sobre a necessidade do aplicativo, que eu tinha dito antes. Do aplicativo não. O senhor falou que o SQL, por exemplo, precisaria baixar. Certo. E que esse outro, que é O Access. ele não precisa ser instalado. Agora, usa ele como? Usa ele na internet, no navegador, ou como é que faz? Então, quem vai gerenciar essa conexão com o banco de dados é o próprio Ellipse. Ele vai armazenar e vai consultar informações no banco. Não precisa ter o Access instalado nele. Ele que vai lá procurar. O próprio Ellipse vai funcionar como se fosse um SGBD. Então o Access não precisa ter o Access instalado para funcionar como SGBD. Tá? Porque é um arquivo texto lá dentro. No caso do SQL Server, o Ellipse ele não acessa direto a tabela. Ele acessa o SQL, e o SQL vai lá na tabela e dá um insert, e dá um update, e dá um select. Entendeu? Quem faz isso é o SGBD. No caso do Access, não. O próprio Ellipse vai lá nativamente e consulta essa informação no banco. Então, consultas. Qual é a ideia das consultas? A gente não criou uma tabela de histórico? Essa tabela de histórico, daqui a um ano, de 2 em 2 segundos, registrando informação de histórico. Imagina se a aplicação fosse rodasse 24 horas por dia. Quantos registros não teriam lá? Né? Teriam um monte de registro. Tá? Então, qual é a ideia da consulta? É a gente filtrar essas informações. Tá? Então, ao invés de eu estar buscando sempre todas as informações do banco, imagine depois de 5 anos, 10 anos, quantos dados vão ter lá? Né? É muita informação dentro do banco de dados para você fazer consulta. Então, qual é a ideia desse objeto? É a gente acessar uma ou mais tabelas do banco e filtrar as informações que a gente quer trazer para apresentar ao usuário. Seja em forma de tabela, seja em forma de relatório, seja em forma de gráfico, seja uma mensagem na tela, seja lá como você vai tratar essa informação que você está buscando, você quer apresentar ao usuário, você precisa fazer um filtro desses dados. Tá? Existe uma linguagem chamada SQL, não é o SQL Server. Tá? Existe uma linguagem chamada SQL, que é uma linguagem utilizada para bancos de dados relacionais. O que é um banco de dados relacional? É um banco de dados que cria relações entre tabelas. Né? Então imagine que eu tenho uma tabela de matrículas, uma tabela de alunos e a tabela de matrículas nas turmas, não é isso? Então existe uma relação entre a tabela de aluno e a tabela de matrículas. Por quê? Porque os alunos são matriculados. Existe também essa relação entre a tabela de matrículas e a tabela de turmas. Né? Porque os alunos são matriculados em turmas. Tá? Então, esses relacionamentos, por isso que o nome banco de dados relacional vem daí. Você usa a chave primária em um campo, na outra tabela é uma chave estrangeira. Então imagine o RA do aluno. Eu quero pegar o RA do aluno e armazenar essa informação numa tabela de dias, de presença, quando ele passou na catraca, por exemplo, qualquer coisa assim. Tá? Então, lá na tabela de passagem na catraca,
o RA do aluno é uma chave estrangeira, porque ele é uma chave primária na tabela de aluno, mas essa informação está na outra tabela de passagem de catraca, por exemplo. Tá? Então lá na tabela de passagem é uma chave estrangeira. Então esse relacionamento de chave primária e chave estrangeira, esse relacionamento dá origem ao nome do banco de dados relacional. Tá? Bom, e para isso a gente usa essa linguagem que é Structured Query Language. Essa linguagem ela é utilizada para fazer consultas. Tá? E aí a gente vai usar essas consultas. Essa linguagem é padrão, tá? Se você for usar em Access, se você for usar no Oracle, se for usar em DB, se for usar em MySQL, qualquer linguagem, qualquer banco de dados relacional, essa linguagem SQL é muito utilizada em todos eles. É óbvio que cada SGBD tem sua particularidade, tem alguns comandos específicos de um SGBD. Mas o padrão em si da linguagem SQL é muito comum para todos os tipos de bancos de dados relacionais. Tá? Bom, então a ideia aqui, ó, quando a gente criar uma consulta, você pode usar comando SQL? Pode. Só que o Ellipse tem uma interface para você não precisar programar. Então, se a consulta for mais simples, você faz direto no objeto consulta da Ellipse. Se sua consulta for mais elaborada, vai pivotar, vai usar diversos tipos de comandos diferentes, aí você vai escrever a sua consulta mesmo. Tá? Então, para fazer uma consulta relacionada entre duas tabelas, etc., você consegue fazer legal usando o banco de dados, o objeto consulta da Ellipse, que são a maioria das consultas. Normalmente, na automação, a maioria das consultas, elas são filtradas por tempo. Seja, eu quero pegar um histórico de alarme. Aí eu quero um alarme no período tal. Aí eu quero pegar o histórico de nível, de temperatura, de vazão, de pressão. Normalmente você pega o histórico de um período de tempo. Então, na automação, a maioria das consultas são feitas por tempo. Né? Então, aí é uma consulta bem simples. Você está só pegando informações, filtrando, pegando a coluna de tempo, que no campo dele você vai chamar de trace timestamp. Está pegando essa coluna de trace timestamp e filtrando o período que você quer. Então, quando você inserir esse objeto consulta, ó, você vai visualizar os campos. Então, você vai visualizar aqui, ó, todos os campos que você está selecionando para consultar. Então, minha tabela pode ter lá assim, 30 campos, mas você não quer retornar todos os campos, você vai retornar só aquilo que precisa. Vou retornar só o RA e o nome do aluno. Entendeu? Eu não preciso pegar o endereço, CPF, RG, nome do pai, nome da mãe, CEP. Tem outras informações que, de repente, para aquela necessidade, não é útil. Ela pode ser útil para outras informações, para outra necessidade. Mas para aquela, por exemplo, para mostrar o nome do aluno lá em cima na página, eu só preciso do nome. Entendeu? Então, você vai retornar, só você vai escolher quais campos você quer que seja retornado. Aí você tem uma aba variáveis. Então, às vezes você quer passar, lembra que eu falei que a gente filtra muito por período de tempo? Então você vai criar uma variável lá chamada que é a data-hora inicial e a data-hora final. Para você passar, você vai criar duas variáveis, entendeu? Data-hora inicial e data-hora final. Opa, então consulte os dados que estão entre essas duas variáveis. Visualizar, aqui a ferramenta de visualização, você vai testar a sua consulta se ela está retornando os dados que você quer. Então ele vai lá no banco e mostra dentro a tabela que você consultou aqui. E o SQL, a aba SQL, ele vai converter aquilo que você fez aqui na aba Campos, vai converter isso em linguagem SQL. Porque no final ele precisa converter em SQL, porque para acessar o banco você precisa usar a linguagem SQL. Tá? Então, embora você está fazendo uma formatação visual, no final ele converte isso em SQL. E lá na aba SQL também, se você quiser inserir o SQL seu, você habilita a edição manual e aí você escreve o seu SQL. Também é possível, tá? Bom, aonde você vai usar essas consultas? Por exemplo, um objeto E3 Browser. A gente não vai inserir ainda E3 Browser. Mas o objeto E3 Browser é uma tabela que você vai mostrar na tela. Então eu quero mostrar os dados em forma de tabela. Vai lá, consulta no banco
e apresenta uma tabela para você dos dados que você pediu. Tá? Então, é um objeto, por exemplo, que é muito utilizado para fazer essa consulta. Para relatório, você vai usar a consulta. Você quer fazer um relatório, não do banco inteiro, né? Você quer um relatório do período que você está querendo. Para fazer um gráfico de tendência histórica, você precisa passar o período. Tá? Então, observe que esse objeto de consulta vai ser bastante utilizado ainda. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer exercícios, tela, eventos. Já vai começar, ó. Eu já vou criar uma tela de eventos onde eu vou buscar o histórico de alarmes. Nós acabamos de registrar os alarmes, não foi isso? O detalhe é o seguinte, ó. A gente criou o histórico, criou o servidor de alarmes, configurou ele, né? Mas eu não rodei a aplicação ainda. Então ainda não está sendo historiado, a aplicação ainda não está rodando. Vou colocar a aplicação para rodar para ele começar a ter histórico, tá? Senão eu não vou consultar nada. Quando eu for consultar não vai ter informação nenhuma. Então eu vou rodar a aplicação aqui, ó. Pronto, já está rodando. Posso fechar o viewer, porque o servidor está rodando. Então ele já está gerando alarme, já está gerando histórico de 2 em 2 segundos. Então o banco de dados já está começando a ser populado. Tá? Então está começando a ter informações nele. Tela Eventos. Insira no projeto uma nova tela chamada Tela Eventos a ser aberta no divisor área central. Então vamos lá. Telas, inserir tela em treinamento E3 na área central chamada Tela Eventos, sem espaço. Tá? Ele redimensionou a largura e a altura para a minha resolução de tela. Para a resolução de vocês pode ser outra, pode ser não, com certeza vai ser outro ajuste, né? Porque essa minha resolução aqui está configurada para o Datashow, né? Se observar, ela não está wide, né? Ela está quase 3x4, né? Justamente 4x3, né? Porque é para configuração do Datashow, né? Então eu vou dar o OK. Ele criou a tela, vamos mexer o zoom aqui, ó. Enquadrei toda a tela, ela está na resolução da área central. Então, tela Eventos. Na tela menu, insira o botão para abrir a tela Eventos. Então, eu vou lá na tela menu. Para quem não lembra, volta lá no capítulo onde a gente inseriu esses botões aqui, tá vendo? E para relembrar como é que foi feito. Ou então, observe aqui agora como é que eu vou fazer. Então, eu vou segurar o Ctrl e vou arrastar a tela sinótico para o lado. Deixa eu ver se ele vai ensinar ou não. Não, não vai ensinar. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, segurei o Ctrl, arrastei para o lado. Vou ordenar aqui por ordem alfabética, porque eu não gosto desse formato. E no Caption, ao invés de ser a palavra sinótica, eu vou chamar de Eventos. Então, vai aparecer o texto aqui chamado Eventos. E no script do botão, ao invés de chamar a tela sinótico, ele vai chamar a tela Eventos. Então, ele vai abrir a tela Eventos com o zoom de preencher na área central. Agora, o botão sinótico já vai ter função, né? Quando a gente for para a tela Eventos, a gente vai poder voltar para a tela sinótico. Então, agora o botão que a gente clicava e não acontecia nada, né? Agora vai ter função. Insira um E3 Browser na tela Eventos. Então, vamos lá. Voltei aqui na tela Eventos. E3 Browser, cadê você, E3 Browser? Aqui. E3 Browser, tá vendo? Então, esse objeto E3 Browser é um objeto que é uma consulta. Ele vai no banco, faz uma consulta e retorna os dados em forma de tabela. Tá? Então, uma forma de mostrar uma tabela com os dados consultados do banco é usando o E3 Browser. Para configurar os dados que o E3 Browser mostra, abra a janela de propriedades do objeto e selecione a aba Consulta. Então, vamos lá. Botão direito do mouse, Propriedades, aba, cadê Consulta? Aba Consulta. Selecione a consulta 1 e clique em configurar. Consulta 1 já está selecionada, clique em configurar. Selecione o banco de dados que contém a tabela que deseja consultar. Nós só temos um banco de dados, que é aquele que foi criado, tá? Então selecionei banco dados 1,
Quais tabelas nós iremos consultar? Não sei. Tabela alarmes. Então, eu vou selecionar aqui, ó, cliquei na tabela alarmes. Selecione todos os campos da tabela alarmes. Então, vou dar o OK. Quais campos? Vou aumentar aqui para facilitar a gente visualizar. A tabela alarmes, ó, tem vários campos, tá vendo? Que foram todos aqueles campos que a gente mandou registrar. Lembra que ele pediu, ó, pelo menos o in-time precisa ter. Nesse caso, ele registrou todos esses campos. Então, selecione todos os campos da tabela alarmes. Então, vamos lá. Vou selecionar todos os campos da tabela. Eu estou usando a seta para baixo e o espaço para selecionar, tá? Aí eu, espaço, seta para baixo, espaço, seta para baixo, tá? Só para facilitar a minha vida. O que aconteceu aqui? Ele inseriu todos os campos que eu selecionei, tá? Ah, eu precisava fazer isso? Existe outra forma de fazer isso, tá? Que é você selecionar esse asterisco. Se você selecionar só o asterisco, ele já entende que são todos os campos, tá? Então, se eu quisesse, não precisaria ter selecionado campo por campo. Eu selecionaria só o asterisco, porque ele pediu que fossem todos, tá? Se eu não quisesse pelo menos um campo, aí eu teria que selecionar só o que eu queria. Selecione a aba visualizar e clique em executar a consulta para verificar o resultado. Então vamos lá. Então clique em visualizar. Tá vendo aqui a exclamação? Olha lá, ele foi no banco, já tem 292 registros. Lembra que eu botei a aplicação para rodar? Para ele ter registro? Então já tem 292 alarmes. Tá? E todos os campos foram retornados aqui, ó. Olha a mensagem que a gente configurou, lembra? Se eu vim aqui na aba SQL, tá vendo? Olha a consulta como é que ficou. Olha aqui a consulta. Select o nome da tabela, ponto, o campo, vírgula. O nome da tabela, o campo, o nome da tabela, vírgula, o nome da tabela, o campo e assim por diante. Então, a primeira parte aqui é o select. Eu estou dizendo aqui, ó, você quer selecionar quais campos de quais tabelas. Então, eu quero, no caso aqui, uma tabela só, né? Como é banco de dados relacional, eu poderia estar buscando de várias tabelas diferentes, tá? Então, select o campo que você está consultando. From é de qual tabela você quer consultar? Qual é a origem? Qual é a fonte de dados que você tá, de onde você está consultando? E ordenado pelo que? Order by é 3 timestamp ASCII. ASCII significa ascendente. Se eu colocasse desk, seria descendente. Ascendente é da data mais nova para a data mais antiga para mais nova. E descendente é da mais nova para a mais antiga. Aqui, ó. É 3 timestamp. Cadê você? Aqui, ó. Como ele está ascendente, tá vendo? 19:43 e aqui, ó, que é a mais antiga para a mais nova no final, 19:45. Tá? Então eu vou dar o OK. Clique em OK. Ao finalizar o passo, estão disponíveis no E3 Browser todos os campos listados na consulta. Configure cada campo com a cor, formatação e tamanho desejados. Então, por exemplo, eu não quero mostrar a condição ativa. Sei lá, se você quiser desmarcar um campo, você pode. Eu quero que a mensagem seja maior que 90, porque a mensagem tem uma largura, né? A largura do campo é maior. Então você pode aumentar. Você pode aumentar, por exemplo, aqui a largura da coluna, tá? Você pode formatar a cor de fundo, o alinhamento. Eu quero que o E3 timestamp mostre só a hora, por exemplo, hora, minuto e segundo. Não quero que mostre o dia. Então você pode formatar aqui os campos do jeito que você quiser, tá? Na aba opções, clique em atualizar a cada 1 segundo. Então aqui, ó, na aba opções, significa o quê? Que ele vai de 1 em 1 segundo no banco consultar os dados e mostrar. Gente, o tutorial está pedindo de 1 em 1 segundo.
como não tem filtro nenhum, ele está fazendo uma consulta de todo o banco, daqui a pouco, já tem 292, não tem nem 5 minutos, né? 5 minutos tem, mas tem pouquinho tempo. Daqui a pouco vai ter muita informação. Eu não vou deixar um segundo não, porque é muita consulta disco. Toda hora tem que ir no disco buscar as informações, tá? Eu vou botar aqui 5.000. Estou mudando o tutorial, mas se quiser seguir não tem problema, tá? Só vou aumentar para não ficar fazendo consulta no banco toda hora de 1 em 1 segundo. Atualizar a cada 1 segundo. E agora vamos criar a tela histórico. Insira no projeto uma nova tela chamada tela histórico a ser aberta no divisor área central. Então vou fechar aqui e vou criar uma nova tela chamada tela histórico. Tela histórico não. Histórico na área central. Então vou criar uma tela histórico na área central. Tá aqui a tela. Vou redimensionar nosso zoom aqui. Aqui está a tela histórico. Deve mandar na tela menu. Ensina o botão para abrir a tela histórico. Então vamos lá na tela menu. Segurei o Ctrl e arrastei para o lado. Propriedade Caption histórico. Aqui eu botei acento, podia botar espaço, porque é Caption, não é name, né? E no script, ao invés de abrir a tela eventos, aqui agora vai abrir a tela histórico, tá? Então volta para a tela histórico. Insira o E3 Browser na tela e configure para exibir a tabela nível já criada. Então vamos inserir um outro E3 Browser. E aqui a gente vai exibir o que? A tela nível. Tela nível, ó. A tabela nível, né? Tabela de histórico de nível. Então, botão direito. Vai ensinar? Deixa eu ver. Não. Para exibir a tabela nível já criada. Então, vamos lá. Botão direito, propriedades, consulta 1, configurar, banco dados 1, ok. Agora a tabela é a tabela nível. Vou selecionar o E3 timestamp, o nível 1 e o nível 2. Não precisa do quality, tá? O quality é um campo onde o E3 armazena a qualidade da informação. Essa informação não está vindo do PLC? E se tiver falha de comunicação com o PLC, como é que você sabe se aquele histórico é verdadeiro ou não? É válido ou não? Então, quando o E3 ele usa o quality para dizer a condição da variável. Se a comunicação com o PLC está boa, está funcionando, ele bota o quality 192, o valor 192. Se o quality for abaixo de 192, cada número aí quer dizer alguma coisa, tá? Então você sabe se aquele valor que está historiado é um valor que você pode confiar ou não, certo? Visualizar, tá lá, ó, tá vendo? Nível 1, nível 2, todos os parâmetros estão aqui, ó. Então vou dar o OK, vou aumentar aqui a largura do E3 timestamp também, só para poder mostrar mais dados, o E3 timestamp, e vou fechar. E3 timestamp, nível 1 e nível 2. Atualizar a cada um, vou botar 5 segundos também, tá? Esqueci de configurar aqui, ó. Atualizar a cada... Ele está pedindo 1 segundo, eu vou mudar para 5 segundos. Execute a aplicação para testar as novas funcionalidades. Então vamos rodar. Vou abrir aqui, ó, rodar a aplicação, entrar, tela sinótico, tela eventos. Olha lá, ele foi na tela eventos e a mensagem aqui, tá vendo? Criada. Já tem 686 registros. 688, tá vendo? De 5 em 5 segundos ele está consultando, ó. 94, 694. Daqui a 5 segundos ele consulta de novo. 696. Na tela histórico, eu tenho aqui, ó, 401 registros. Daqui a 5 segundos ele vai consultar de novo. Aí vão ter mais 2 ou 3, não sei. 406. E assim por diante, tá? Ele vai ficar fazendo consulta de 5 em 5 segundos. E o botão sinótico volta para a tela do sinótico. E está funcionando, está comunicando. Tá vendo? Está variando as bombas?
Então tá tudo comunicando. Vou botar uma corzinha aqui, ó. Vermelho, ou verde, vermelho. 255 de vermelho agora. O vermelho, verde, tá? Então, tá tudo funcionando, variando o nível, tela eventos, tela histórico, volta para a tela sinótico e volta para a tela inicial e o botão sair. Acabou. Perguntas? Dúvidas? Tá ok?